Senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vindo aqui para mais um vídeo nesse canal. Se você não me conhece ainda, me chamo Matheus Brugin. Sou aí. Fala, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vindo aqui para mais um vídeo nesse canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Matheus Brugin. Crio esse canal aqui e eu prezo pelo desenvolvimento pessoal e profissional dos meus seguidores. Então, eu faço ali algum vídeo que eu acredito ser um conteúdo que vai agregar para os meus seguidores de alguma forma, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Nesse vídeo aqui eu não estava muito afim de gravar ele, mas cara, algumas pessoas sempre me perguntam essas coisas assim, um pouco mais pessoais mesmo, mas vamos gravar aqui. Seria mais ou menos como eu melhorei minha comunicação, como eu consigo fazer vídeos assim, como eu consigo apresentar propostas comerciais para alguns clientes, como é que eu consigo fazer apresentações sem tanta dificuldade, como é que eu consigo me expor em umas situações desconfortáveis sem sentir tanto baque. Eu não era essa pessoa tão comunicativa, não sou ainda tão comunicativa, eu gosto de ter o meu canto, eu gosto de ficar, sei lá, no meu iglu, vamos dizer assim, no meu mundinho aqui trabalhando, indo pra academia, fazendo minhas paradas. Gosto disso, mas eu ainda também preciso sair desse mundo, desse meu mundo e viver a vida real com outras pessoas e também fazer negócio com outras pessoas e ver as pessoas tete a tete. E eu gosto muito dessa parte também de network, etc. Mas falando aqui, eu nem sempre fui esse tipo de pessoa. Você foi uma pessoa muito retraída e eu acredito que eu falar isso vai gerar uma certa empatia com você e você pode se colocar no meu lugar se você não tá. Ou se você tá nessa situação parecida com a que eu estava, você vai provavelmente ter um bom proveito desse vídeo. Então, bora logo começar isso de uma vez por todas. Eu não era essa pessoa comunicativa, como eu já havia falado, eu era bem tímido, não gostava de apresentar. Quando tinha apresentação na escola, por exemplo, eu sempre colocava pro amigo para o meu amigo mais engraçado, mais comunicativo, assim, para ele apresentar. E eu sempre fiz isso, sempre fugia de situações de falar em público, situações que eu me expunha a mais ou menos algum tipo de situação desconfortável. Eu não gostava, eu nunca gostei. E eu me esquivava sempre, sempre me esquivava. A partir ali de 2023, 2023, eu comecei a estudar sobre tráfego pago, que foi uma das coisas que fez eu meio que me expor a isso. Então eu comecei a estudar tráfego pago quando eu tive uma lesão na academia, que aí eu acabei que eu queria empreender com alguma coisa, queria aprender alguma coisa nova, mas eu estava ali academia, 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 focado em evoluir meu peso, evoluir na questão da minha dieta e etc. Então eu não estava tão focado nisso. Só que quando eu me machuquei, eu tive uma lesão ali breve de 3 meses, eu comecei a estudar tráfego pago e assim que eu tive que me expor a algumas outras situações. E uma dessas situações foi o que eu acredito provavelmente ser a coisa mais relevante, que foi se expor a qualquer oportunidade e usar isso ao seu favor para você treinar oratória e treinar a sua comunicação. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu fiz, vou aqui pegar minha colinha. Cara, coisas que eu fiz porque eu tinha que melhorar minha oratória e eu estava estudando já algumas coisas sobre isso. Então, coisas que eu fiz. Mano, falei com mais pessoas na academia, comecei a puxar assunto com pessoas na academia, não sendo inconveniente, claro. Prospectando cliente, tete a tete, no WhatsApp, mandando áudio, cold call, etc. Pedindo indicação, você tem que se expor de alguma forma e me ajudou um pouco. Fazendo call com prospects, então fazendo ali call com possíveis clientes e apresentando o modelo. Cara, isso aqui, mano, eu ajudei demais. É porque eu também fiz diversas vezes. Fiz muita call com prospect. Pergunta na aula ou só falar algum comentário que você acha interessante. Isso aqui é meio chato? É meio chato para as outras pessoas. Mas, cara, vou chegar aqui em outro ponto que, já pegando o gancho para esse outro ponto aqui, ninguém paga as suas contas. Mano, não liga pra opinião alheia, porque, tipo, isso não vai ser importante, tá ligado? Se o negócio ali vai te ajudar, bom, se você não é inconveniente e fica fazendo toda hora, tanto faz, mano. Não liga pra opinião dos outros, o que os outros vão pensar. Ninguém paga as suas contas e o seu desenvolvimento é muito mais importante para você do que a opiniãozinha de outras pessoas que nem te conhecem e que não são relevantes para você. Mas voltando aqui às coisas que eu fiz, mano, outra coisa seria tomar controle e responsabilidade na hora de apresentar alguma coisa. Então, na hora de fazer alguma apresentação num auditório, uma apresentação na turma e etc. Toma o controle e realmente apresenta, tipo, tem que chamar a responsabilidade, falar, ó, deixa que eu faço isso daqui é mais difícil, eu faço. Você vai errar no começo? Vai, mas você vai aos poucos se soltando mais.
Aula de debate, que eu participei durante ele uns 6 meses. E esse último aqui, mano, tô falando aqui na moral, porque são as coisas que me ajudou mesmo falar sozinho. Eu sempre falei sozinho, era uma mania que eu tenho, mas acabou que me ajudou, né? Eu tô falando aqui o relato pessoal do que eu fiz para melhorar a minha comunicação. Eu basicamente destrinchei tudo que eu fiz que me ajudou, de certa forma, na minha comunicação. Então, falar sozinho, querendo ou não, eu sempre fiz isso e acabou me ajudando um pouquinho, tô sendo bem honesto. Outro ponto, mano, é que eu mudei de ambiente. Eu tava num ambiente ali, um ambiente de algumas pessoas, de algum ciclo ali, e eu já tinha uma certa vergonha de fazer algumas coisas nesses ambientes, sabe? E aí, quando eu mudei de ambiente, mudei, tipo, tanto de ciclo quanto de ambiente mesmo físico, eu meio que desprendi um pouco disso, porque eu não conhecia as pessoas e talvez uma oportunidade de eu querer ficar ainda mais preso no meu mundinho e não falar com as pessoas, não apresentar um trabalho, por exemplo, na escola, eu usei como uma oportunidade de eu me soltar mais. Então, eu mudei de ambiente e eu, ao invés de ficar mais recluso na minha, como ninguém me conhecia, eu quis me soltar mais. Então, eu quis fazer mais apresentações, porque as pessoas não me conheciam, então tanto faz, né? Não ia dar nada na minha cabeça. E eu usei isso de forma positiva. Eu meio que fiz a engenharia reversa. Eu falei, cara, eu mudei de ambiente, como as pessoas não me conhecem aqui, na minha academia, na escola, em outros ambientes assim, eu vou me expor mais, vou falar mais com as pessoas e tanto faz o que as pessoas acharem, tanto faz se elas me acharem legal ou não. Legal? É, tipo, sempre sendo eu mesmo, não fingindo ser outra pessoa, nem fazendo outras coisas que eu não faria, mas fazendo isso. Mudar de ambiente é muito bom, só que você também pode ter aquele negócio de ficar, mudei de ambiente, não conheço as pessoas e fica ainda mais recluso. Isso é ruim, mas também pode ser bom pra você. Eu tô falando da minha experiência pessoal, então talvez o que funcionou pra mim não necessariamente vai funcionar pra você, mas como já haviam me pedido há algum tempo, estou fazendo meu relato pessoal. Ler livros sobre comunicação e aplicar no dia a dia. Que, mano, é muito difícil você aplicar esses livros no dia a dia. Eu tô aqui com 48 Leis do Poder, que eu vou começar a ler hoje. Tenho ali Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, as armas da Persuasão. E eu acredito que aqui em casa, nesse momento, só tem esses mais de comunicação. Ah, tem Arte da Guerra e O Príncipe, que também pode ser colocado como um pouquinho ali de comunicação, mas outras coisas também. Mas lendo o livro de comunicação e aplicando. O que eu mais gostei desses foi o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é muito bom, principalmente em questão de negócios. Esse livro é fortíssimo. Mas lendo esse tipo de conteúdo e aplicando, tanto lendo mesmo, livro físico, quanto ouvindo algum tipo de audiolivro, um podcast. Uma coisa que me ajudou também muito foi ouvir podcast enquanto eu treinava. Eu sempre tinha ali uma rotina de treino, então 1 hora e meia de pelo menos 15 minutos ali de caminhada e de volta, mais 1 hora e 15 de treino. Então, esse tempo eu botava um podcast para ouvir algum conteúdo que iria me agregar de alguma forma, em vez de escutar alguma música. É chato, você perde às vezes algumas coisas, não consegue entender todo o conteúdo? Sim. Mas, cara, conteúdo é repetição, então você tem que ouvir aquilo ali, aquele mesmo conteúdo, várias vezes, para realmente aquilo ali se fixar na sua cabeça. Então é melhor você ouvir na minha cabeça, pelo menos o que eu fiz, é melhor eu ouvir várias vezes alguns conteúdos do que eu ficar separado, tendo que, sei lá, separar um tempo para eu ficar parado, só focado naquilo ali. Então, para mim, funcionou melhor eu me expor e ficar ouvindo mais sobre várias coisas. E uma delas foi sobre comunicação e oratória. Então, eu estudei muito pelo El Professor da Oratória, também algumas coisas de palestra do Ryan Santos, palestra do Steve Jobs, palestra de políticos também, o Martin Luther King Jr., o Obama também tem vários discursos da hora, apesar de tudo. Também a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan também tem esses discursos muito fodas, e que você pode pegar ali alguns conceitos de oratória. Normalmente político tem que ter uma oratória muito boa. O Pablo Marçal, por exemplo, cara, ganhou todo mundo ali, pelo menos na prefeitura de São Paulo, em questão de oratória ele ganhou. Em questão de propostas foi ruim, que ninguém comprou os projetos que ele estava supondo, e ele chegou lá doidão, mas tipo, eu conheço ele antes, né, dele ser político, já conheço a carreira dele de empresário, mas, tipo, chegou na prefeitura de São Paulo com umas propostas doidas lá e etc. Mas,
Em questão de oratória, ele destruiu todo mundo, porque ele tinha já conhecimento técnico e prático há muito tempo. Então ele combinou tanto o conhecimento que ele tinha, quanto a sabedoria, a experiência que ele tinha. Junto com isso, ele tem sabedoria. Então ele conseguiu unir os dois. Outra coisa que é interessante, cara, é passar por situações de pressão várias vezes. Então, fazer uma reunião de vendas várias vezes, que isso, cara, isso aqui é muito difícil. Ainda mais quando você era uma pessoa totalmente introvertida, no meu caso. E algumas situações vergonhosas. Eu tô falando aqui o que aconteceu de verdade. Então, às vezes você passar por alguma situação vergonhosa, aquilo ali vai te meio que desprendendo dessa coisa de, nossa, eu tenho que estar sempre posturadinho, eu tenho que estar sempre aqui de boa, não sei o quê. Mano, às vezes você passar por algumas situações vergonhosas é bom pra você ir se soltando, e quando você tá numa situação séria de verdade, alguma situação relevante de fato pra sua vida, você fica mais leve. Então, também funciona passar por algumas situações vergonhosas. E, mano, começar a produzir conteúdo, tanto no TikTok, quanto no Instagram e o YouTube. Uma das coisas que mais treinou minha oratória, dessas coisas aqui que eu falei, é falar com outras pessoas na academia, prospectar clientes, fazer cold call, falar com prospect, fazer call de vendas, perguntar coisas na escola, apresentar. Uma das coisas que mais me ajudou foi fazer vídeo no YouTube, porque isso daqui é muito mais difícil do que parece, ainda mais com o meu vídeo no formato que eu estou fazendo, com poucos cortes. Então é só mais ali coisas que eu erro e coisas que eu dou às vezes uma fraquejada. Então eu só ali corto coisas pontuais. O restante é só eu falando realmente com o meu celular e só isso. Então, vídeo pro YouTube me ajudou demais, incrivelmente, cara. E, mano, oratória e comunicação no geral, você tem que ter feeling, então você tem que ter experiência prática, só que também é conteúdo, tá ligado? Não vou falar que técnica de oratória, por exemplo, falar com a caneta na boca, não ajuda, porque ajuda sim, você tem uma melhor dicção, você consegue falar as palavras com mais calma, você pode ir ditando o tom da conversa, desacelerando, acelerando de volta. Então todas essas técnicas, elas funcionam na vida real. Porém, você tem que saber quando usar elas e você só vai conseguir isso com sabedoria. Você vai ter o conhecimento teórico que você aprendeu num livro, num podcast, com alguma outra situação, ou palestra, etc., com a sua experiência prática. Então você tem que unir as duas. As suas experiências práticas é a exposição, é você falando com pessoas, é você fazendo call de vendas, e junto isso, você tendo o conhecimento e as experiências, você vai ter a sabedoria. Dessa forma, você vai se tornar uma pessoa mais comunicativa, com uma comunicação mais apurada e mais letal no seu trabalho, nos outros tipos de relacionamento e etc. Então, basicamente, se eu tivesse que resumir tudo, seria isso. Porque foi um processo longo, até quebrar crenças que eu tinha e tudo mais. Mudança de ambiente também pode ser relacionada a algumas coisas que você assiste nas redes sociais. Então, pessoas que normalmente te levam para baixo, te depreciam, você corta elas na rede social, você começa a ver pessoas que têm um estilo de vida mais parecido com o que você quer ter. Seguir pessoas que você gosta mais, tipo, que tem uma vida foda. Seguir pessoas que também que agregam conteúdo, mudar de ambiente virtual. Então, por exemplo, se você tem muita dificuldade, pô, entre no reservatório de dopamina, mano. Não tenho link de afiliado nem nada, mas estou falando aqui uma observação sincera minha mesmo. Porque, cara, é muito bom. Tem vários vídeos lá, várias aulas, tipo, detalhadíssimas, tipo, de como você perder o medo de falar em público, como você fazer uma boa entrevista de emprego. Então, tudo isso é um grande mix, tá ligado? Isso meio que ainda coloca você tanto mudando de ambiente quanto assistindo conteúdo. A parte mais difícil é aplicar no dia a dia, porque aí é só com você contra você, porque você ficar aqui, ó, anotando e vendo um monte de aula, pô, isso aí todo mundo consegue fazer, mas você aplicar no dia a dia, mesmo tendo medo, isso é difícil. Então, aí é a parte mais difícil mesmo e vai ser a parte que vai te dar mais resultado. Tem gente que tem uma comunicação impecável, uma comunicação muito forte e nunca leu um livro de comunicação, nunca fez, sei lá, fonoaudióloga. E outra coisa, eu não fiz fonoaudióloga, mas também seria uma excelente dica. Fazer fonoaudióloga, aula de teatro, eu acabei fazendo aula de debate, debates contemporâneos, o nome do negócio lá, que foi uma eletiva lá na minha escola. Mas principalmente fonoaudióloga e teatro, isso pode te soltar muito.
e fazer você virar mais solto se você é travadão. Então, se você é travadão, fazer uma fonoaudióloga para melhorar a sua forma de falar e também como você fala as palavras, pode funcionar muito bem. E também fazer teatro para você se soltar, começar a ficar mais solto e não ser travadão e ter mais confiança. Então o teatro também pode te ajudar bastante. Esse vídeo aqui é um pouco mais descontraído, um pouco mais pessoal mesmo, então não, mas eu acredito que você pode ter tirado coisas muito boas desse vídeo. Isso daqui é realmente o que eu fiz. Eu basicamente peguei tudo que eu fiz nesses basicamente 2 anos aí, quase 2 anos. Bora botar 2 anos aí logo que eu venho fazendo isso e aplicando isso, e eu estou em constante evolução também, indo em alguns eventos de marketing, fazendo pitch de vendas na frente de grandes empresários e travando. Essas coisas acontecem e é normal, pô. Mas hoje em dia eu posso fazer um pitch de 30 segundos na frente de vários empresários, totalmente calmo, tranquilo, porque eu já fiz aquilo ali milhares de vezes. Então, fico por esse vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha pegado alguma dessas lições, ou pelo menos pegado aquele um insight, ou aquele, sei lá, 3 minutos de vídeo, que, cara, valeu o tempo, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero que você pegue uma dessas coisas aqui e aplique ela verdadeiramente na sua vida, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença absurda. Então, fico com mais um vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, pô, se inscreve aí, mano, que vai me ajudar demais nessa produção de conteúdo. Eu também tenho outras redes sociais, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2 N's no TikTok, que eu também venho postando alguns vídeos. Tô meio sumido, faz tempo que eu não faço vídeo lá. E também aqui no YouTube fiquei uma semaninha aí, 2 semanas sem fazer, mas venho aqui voltando de maneira extremamente qualificada e boa como sempre. Então, fico com mais um vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Dá o like nesse vídeo que me ajuda demais. Espero que você tenha gostado. Valeu, tamo junto, viu? Até a próxima.